Fala galera, beleza? Hoje vamos dar continuidade ao nosso projeto de importação de NFE e vamos fazer a parte de receber o XML e efetivamente retornar o que veio no XML. Então, o primeiro passo, vamos aqui no nosso controller. Aqui no nosso invoice controller, temos esse código que basicamente não faz nada. Temos esse código comentado que eu havia deixado no nosso último encontro. Então, vou apagar esse código comentado e vamos começar aqui. O nosso método que retorna o invoice view model, ele na verdade vai receber um XML como parâmetro. Só que esse XML virá codificado numa base 64 e como ele vai receber dados, esse método será um post. Então vamos alterar aqui para HTTP post. Muito bem. E aqui ele vai receber esse post como um parâmetro do corpo da requisição, então from body. Mas não é uma boa prática a gente simplesmente receber dessa forma. Vamos capsular isso dentro do modelo de dados para que nossas requisições sejam padronizadas entre o cliente e o servidor. Estamos aqui no Solution Explorer, aqui na View Models, vamos criar dois arquivos. Adicionar, novo item. O primeiro será request view model, que é o modelo de requisição padrão para todas as rotas. Então, ela será pública, request view model genérica, ou seja, ela será definida em tempo de execução. É isso que essa letra T indica e terá apenas uma propriedade, public T data. Então, o que que isso faz? Quando uma instância desse objeto é criada, será necessário informar o tipo dele durante a criação dessa instância. E esse tipo que for informado lá na criação será o tipo que o campo data, a propriedade data, irá pegar. Então, essa é uma ideia bem simplificada aí do que é o conceito de generics. Vamos remover os views desnecessários e já vamos adicionar também uma outra view model que será o response view model. Response view model. A response view model ela é um pouquinho diferente. Vamos tornar ela pública. Porque response view model ela também será genérica, então ela terá o tipo T definido em termos de execução. E aqui teremos algumas propriedades. A primeira será public HTTP status code, com o nome de status code mesmo. Depois teremos uma public bool e success. Depois teremos uma public string message, já até completou para a gente aqui. E por último teremos a data, public e data. O pessoal também chama isso de payload. Beleza, salvando suas alterações. Agora aqui no nosso invoice controller, já podemos fazer algumas tratativas. A primeira delas é, ao invés de ser string, será request view model do tipo string. Aqui, ao invés de ser somente post, vamos falar também quais são as respostas que a nossa rota produz. Então, temos um produces response type. Ele espera como parâmetro o tipo da resposta. Type of response view model. Do tipo invoice view model. E o código de retorno será status codes.200. Ok. E teremos também a mesma situação, só que quando for o internal server error. Então tem internal server error, status 500. Beleza? Essa é a primeira etapa. Agora, ainda no controller, precisamos então mudar aqui a assinatura do nosso método para passar a mandar o XML. Então, vou fazer uma alteração aqui. Vou apagar esse trechinho e teremos response view model do tipo invoice view model com o nome de response view model igual a underline invoice service ponto get invoice view model by XML. Passando aqui, ao invés de XML, vamos chamar esse cara de request view model com letra minúscula, request view model ponto data. Aqui ele está dando erro, porque o get invoice view model ele não retorna um response view model, ele retorna apenas um invoice view model. Então vamos alterar aqui. Response view model do tipo invoice view model. Pronto. E o OK aqui também irá mudar, porque quem vai falar como que é o retorno vai ser lá na camada de serviço. Então vamos retornar status codes
status code. Ele espera o código do status, então será o int response_view_model.statuscode e a própria response_view_model. Com isso, tiramos a necessidade de ficar colocando ifs no nosso controller. Então, ele só delega a função. Perfeito. Feito isso, vamos lá na nossa camada de serviço na implementação. Agora ele já não navega automaticamente. Por quê? Porque mudamos a assinatura. Se irmos na camada de serviço manualmente, Services, Invoice Service, aqui vai começar a dar erro. Então vamos fazer uma pequena alteração aqui. Eu vou simplesmente excluir esse trechinho de código e vamos implementar a interface. Interface implementada, vamos tratar esse retorno. E aqui teremos então o nosso objeto que será criado, então, response view model tipo invoice view model é igual a new response view model tipo invoice view model. E agora vamos fazer um try e um catch para tratar eventuais exceções. Try, catch, exception, x. E aqui embaixo vamos retornar o response view model. Return response view model. Perfeito. Dentro do try, vamos chamar nossa camada de business. Então vamos ter uma invoice view model com o nome de invoice view model é igual underline business ponto get invoice view model by XML. E vamos atribuir nossa data. Response view model ponto data é igual a invoice view model. Caso dê exceção, temos que fazer uma tratativa aqui. Então, quando tivermos a exceção, teremos uma situação que vamos ter que mudar aqui o nosso response view model, populando essas propriedades. Ao invés de ficarmos alterando isso na mão toda vez, podemos fazer uma pequena alteração aqui para simplificar esse fluxo. Então, aqui na nossa response view model, faremos o seguinte: teremos dois construtores. Um construtor quando dá tudo certo e um construtor quando dá erro. Então, o que caracteriza o construtor que dá erro? O construtor que dá erro, ele vai receber uma exception como parâmetro. Vamos importar uma referência com a system. Quando ele dá sucesso, colocamos is success igual a true. E quando ele dá erro, podemos atribuir as variáveis do status code igual a 500, FTP status code ponto internal server error, o is success igual a false e o message vai ser igual a x ponto get base exception ponto message. Com isso a gente não precisa ficar duplicando a atribuição do resultado aqui. Tá faltando aqui também uma preparação da mensagem. Mas normalmente essa mensagem vai ser usada somente como erro. Eu não vou adicionar mensagem customizada, mas poderia ser o caso, por exemplo, de ter aqui um response do módulo quanto message é igual operação concluída com sucesso. Mas eu não vou manter isso, muito menos dessa forma. E agora aqui no catch, podemos só informar o responsive model é igual a new responsive model, só que passando a x como parâmetro. Isso vai criar uma nova instância da responsive model atribuindo essas propriedades e já vai pegar a mensagem. Então fica mais simplificado aqui o nosso tratamento dos nossos erros. O próximo passo agora é ir lá na business. Então a nossa business irá retornar uma invoice view model mesmo, não precisamos alterar. E aqui na business, ao invés desse código de teste que colocamos no último vídeo, vamos adicionar a implementação real. Então, como recebemos esse XML como um vetor de bytes em string com base 64, vamos criar um vetor byte com o nome de XML. Byte é igual a convert from base 64 string, passando o XML que veio como parâmetro, que é esse aqui. Na linha de baixo teremos string XML string é igual encoding.utf8.getString, passando o XML byte como parâmetro. Depois vamos criar um objeto do nfproc. nfproc com o nome de nfproc mesmo é igual
Aqui vamos usar aquele XML utility que tínhamos usado lá no comecinho. Ele está aqui no utility. Então temos o XML utility e o file utility. Então temos aqui o XML utility, que ele cria um serializador do tipo definido na hora da criação da classe, tipo T, retorna T também, e ele retorna a string deserializada. Então vamos utilizar essa classe. Então nfproc com o nome de nfproc mesmo é igual a xml utility ponto xml. Olha só, a licença parou de funcionar. Então aconteceu alguma coisa errada aqui. Já apareceu um monte de erro. Então tá faltando um ponto e vírgula aqui. Vamos tirar os erros de compilação básico para entender melhor. E vamos trocar aqui, ó, return new invoice view model. Então vamos investigar. A gente sabe então que o erro está lá no utility. .NET 6 não pode ser referenciado para um projeto que tem como destino um projeto .NET Core, ou seja, o nosso projeto aqui do business, ele não pode ter uma referência, está até dando erro, com esse projeto utility. Vamos ver que diferença que tem. O business, então, ele é .NET 6, está com os enables aqui e ele tem as referências. Se conferirmos o arquivo do utility, ele também é .NET 6, só que é .NET 6 Windows. Ou seja, não pode ser assim. Então vamos pegar aqui esse property group de cá e copiar para cá. Vamos tentar fazer uma build. Ó, agora começou a dar outro erro. Tá reclamando que não conseguiu fazer a build da business. Esse não é o erro verdadeiro. E olha aqui o erro verdadeiro. Normalmente esses arquivos metadata, é, geralmente eles não representam o erro, porque o caminho aqui dá nessa pasta, ó. Object Debug. Isso aqui é criado somente quando o projeto faz a build. Então, normalmente esses erros de metadata não vão te levar ao erro real, eles vão te dar uma dica. Agora o erro tá aqui, ó. The name dialog result does not exist in the current context. Por quê? O dialog result ele vive no Windows Forms, se eu não estou enganado. Então quer dizer o quê? O nosso projeto de utility não pode ter esse file utility dentro dele, pois esses arquivos aqui eles não podem ser compartilhados, já que os demais projetos não têm a dependência que esse open file dialog result tem. Então, como eu erro nesse file utility, eu vou aumentar a referência dele. E aqui agora que ele está sem referência, eu vou simplesmente comentar o código dele. Vou deixar esse cara aqui por enquanto. E vamos ver se builda. Pronto, buildou. Então, vamos deixar esse cara aqui. Quando a gente for fazer a implementação do XML, voltamos aqui para reviver essa classe. Vou aproveitar para tirar esses users aqui. Fechar um pouco de coisas. Então, de volta a business. Agora, deverá ser possível utilizar XML do class. Qual que é o tipo? Ou seja, tipo definido tempo de execução. nfproc. Recebendo como parâmetro XML string. Feito isso, podemos finalmente criar nossa view model. Invoice view model com o nome de invoice view model é igual a new invoice view model. E agora é esperado que tenhamos acesso às propriedades do nfproc, que serão supplier view model é igual a new supplier view model. E dentro do supplier view model temos então CNPJ igual. Onde está o CNPJ? nfproc nf emitente. Está aqui as propriedades, então vamos pegar elas. A CNPJ então vai ser igual a esse caminho. Então, nfe.proc.inf.emit.cnpj. Copiar esse caminho aqui, pois vamos precisar dele. Depois teremos o name é igual
Mesma coisa, ponto X nome. Um segredo aqui da nota fiscal é que toda vez que é uma string, geralmente tem esse X antes. É um padrãozinho do. Depois temos o commercial name, que vai ser igual a isso tudo. Só que a gente não tem uma fantasia aqui, então vou pôr igual ao X nome mesmo. Depois temos o IE, igual a isso tudo, ponto IE. Depois o IEEST é igual a isso tudo, ponto IEEST. CRT, mesma coisa. E depois temos as propriedades do endereço e telefone. Na nota fiscal, o endereço ele vem nesse end limit. E aqui está os dados do endereço e o dado do telefone vem junto aqui, por motivos. Vamos trazer isso também. O telefone será address view model é igual a new list. O telefone não, o endereço será address view model igual a new list de address view model, porque é possível ter mais de um. E dentro dessa lista teremos, não precisa desse cara aqui, new address view model, recebendo como parâmetro vamos ver qual que é as propriedades que temos. Então, id address, main address, street name, street number. Vamos começar. Main address é igual aí aquele caminho gigante, ponto emit, ponto ender emit, ponto main address é seu endereço principal ou não. Vou copiar esse cara aqui, vou recortar ele e vou pôr que é true. O primeiro endereço sempre será o verdadeiro por padrão. Street name é o nome da rua, então quando é uma string x log, que significa logradouro. Street number, que é o número, nfproc.streetNumber, então não NRO que chama. Depois teremos o Street Additional Information, será igual a esse caminho grandão ponto xcomp. Vai ser igual a esse endereço, esse caminho grandão ponto. Vamos ver qual que é o nome do complemento. O complemento se chama XCPL. Então, ponto XCPL. Depois temos a próxima que é o bairro. Então, neighborhood é igual o nome grandão, pronto. Is bairro. E por último, o CEP, que é o nosso zip code, é igual o nome grandão, ponto CEP. Então, esse é o Address View Model. E depois da lista de Address View Model, teremos também o Phone View Model, é igual a new list. E a lista maiúscula aqui. List Phone View Model. E aí, dentro do Phone View Model, teremos um novo objeto do phone, que ele tem só três propriedades, que é o ID, se é main phone e o número do fone efetivamente. Então, vamos colocar o main phone igual a true e o phone number é igual ao caminho grandão, ponto, acho que é fone que chama. Beleza, populado esse monte de coisas, vamos retornar essa invoice view model. Então, vamos trocar isso aqui pela invoice view model. Vamos ver se está buildando. Beleza, build bem sucedida. E agora para testar isso. Vamos executar. Para testar essa rota, eu vou utilizar o Postman. Eu já deixei aqui a request no jeito. Vou disponibilizar essa collection na descrição do vídeo. E aí, vamos aproveitar aqui. Close all but this. Vamos pôr um breakpoint aqui e fazendo essa requisição lá no Postman. E deu not found. É porque eu esqueci de colocar a rota. Então, o route vai ser igual a essa string aqui. Eu peguei esse padrão de separado por tracinho, porque o camel case pra galera do front é muito difícil de ler. E pode acontecer de não ir o camel case corretamente, então fica uma coisa bem legível. Para evitar isso, eu utilizo o tracinho, que também é um padrão internacional de API. Vamos rodar o projeto novamente.
Vamos ver se o hot reload está funcionando. Aparentemente tá. Nossa request view model, ela tá vendo a string com base 64. Ah, eu esqueci de falar como que eu consegui essa string com base 64. Então, antes de debugar, vamos entender como conseguir a string com base 64. Nos recursos do vídeo, terá uma pasta do Google Drive contendo um arquivo semelhante a esse arquivo aqui, que é o XML da nota fiscal. Então, a gente copia esse arquivo aqui, depois eu pego um site converter texto para base 64, que é esse site aqui, colo o texto aqui e dou um encode. Isso vai gerar o código com a base 64. Eu escolhi fazer dessa maneira porque o base 64 ele é mais fácil de lidar do que o XML em si. O XML tem essas aspas, essas coisas, e é bem chato de transmitir esse arquivo via JSON, tem que ficar colocando barra e tal. Feita a codificação do arquivo, vamos debugar a nossa aplicação. Temos o view model, nossa view model vai bater nossa camada de serviço, nosso serviço vai criar uma instância da request view model e vai bater na camada de business. A business vai pegar esse textão que veio pra gente e vai converter para um vetor de bytes. Então ele vira isso aqui, um vetor de bytes gigante. Depois, nosso XML utility vai serializar isso, que agora aqui já está até parecendo mais visível, né? Ou seja, ele volta a ser a nota fiscal de cá, ele vai serializar isso para um NFE-PROC. Serializou para o NFE-PROC, anota todas as propriedades aqui, address e o model e tal. Serializou para NFE-PROC, ele tá as informações do emitente, destinatário e as demais coisas. Então, serializou para o NFE-PROC, ele vai criar uma nova instância do nosso supplier com as propriedades do NFE-PROC e vai retornar a nossa invoice view model. Isso vai voltar para as camadas, ele vai setar os dados do nosso retorno para a invoice view model que veio. Então, o status code eu esqueci de setar, vamos arrumar. Continue, e está aqui o retorno da nossa requisição. Então, temos o status code que eu esqueci de colocar, e success, não tem mensagem, e dentro da data, temos o supplier view model, com address view model e o phone view model, igual era na nossa UI. Isso aqui é muito importante, mandar os códigos certos, pois o pessoal do front, que vamos ser nós mesmos, utiliza essa informação para validar se deu certo ou não a requisição. Então é muito importante sempre evitar APIs que retornam sempre 200. Feito isso, vamos ajustar a parte do status code. Podemos deixar aqui como padrão a criação do retorno. Vamos passar aqui o HTTP status code como parâmetro. E aqui no nosso... Vamos fazer dessa forma. Vamos passar HTTP status code como parâmetro. E o nosso HTTP, nosso status code, é igual a esse HTTP status code. Tirar o underline porque nem é privado. E aqui no construtor, na hora que cria, vamos passar aqui HTTP status code ponto. Acho que fica mais legal, porque nas rotas que forem criadas de get, será 200, mas nas rotas que forem criadas de post, será 201, enquanto der created. Então a gente definindo aqui, já fica um padrãozinho de criação sem ter que ficar definindo aqui toda hora. Porque se a gente não fizer dessa forma, teria que ser feito assim, HTTP status code, responsive modo.http status code é igual a HTTP status code ponto, ok. Aí teria que fazer isso em todas as requisições. Fica fácil de errar, beleza? Dá um hot reload, voltar no Postman, dá um send, ele parou no breakpoint aqui, dá um continue, e tá aqui de novo, status code 200, success mensagem e a nossa data do jeito que tá na nota. Basicamente, o conteúdo de hoje era isso. Nosso próximo desafio, vamos implementar a UI para consumir essa requisição e eventualmente fazer a persistência com as chamadas do Entity Framework. Teremos relacionamento N para N nessas chamadas, então será bem interessante. Galera, é isso. Muito obrigado e até a próxima, hein?